Formação do povo de Israel. Em Gênesis capítulo 12, a Bíblia relata como que se deu início de todas as coisas nesse aspecto bíblico. É assim que acreditamos. O local onde Abraão estava junto com a sua família era uma região politeísta chamada Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, na aplicação nos dias de hoje, é uma região ali da parte do Iraque. E essa região ficava ao ocidente ao Eufrates, um dos rios. E essa terra que eu te mostrarei, que seria essa promessa que Deus estava dando para Abraão, sai da sua terra, ou seja, dessa terra politeísta, dessa terra onde você está, para a terra que eu te mostrarei, era a terra de Canaã. Essa terra de Canaã era depois do deserto arábico, ou seja, seria a região de Canaã. Então fica assim: Abraão, Isaac e Jacó. Sempre eles mencionavam o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por quê? Porque Jacó acreditava na aliança que Deus fez com seu avô Abraão. Jacó tem duas mulheres, Raquel e Lia, e essas mulheres tinham as suas empregadas, que era chamado concubinas. Assim como a sua primeira esposa Lia, na verdade ele quis casar com a Raquel, mas ele foi enganado pelo sogro e foi dado por esposa Lia. Então ele teve que trabalhar mais alguns anos para ter o direito de ter a sua esposa que ele gostaria, pagou o dote. E nisso ela levou as empregadas. Quando as esposas deixavam de ter filhos, elas cediam as suas empregadas. Nisso, Jacó teve 12 filhos. Raquel, por sua vez, também foi estéril e teve só 2 filhos, que foi José e Benjamim. Então, Jacó teve 12 filhos e eles viviam na região de Canaã, na região da terra prometida. Até que uma grande fome surgiu na terra e eles saem da terra prometida e todos eles se mudam para o Egito, porque no Egito tinha provisão. José, que era um dos maiorais no Egito, ele traz a sua família para viver na terra de Gósen, para que eles pudessem ser livrados da grande fome que invadiu toda a terra naquele período. De Abraão é que Deus começa a estabelecer então a sua aliança com Abraão, em que Deus está prometendo para Abraão que dele seria formada uma nação. E Abraão, por confiar no Deus criador do céu e da terra, ele tinha uma fé monoteísta. Então ele somente acreditava em Deus e não tinha adoração a ídolos e a outros deuses, conforme as pessoas que viviam na região ao redor de onde ele vivia, ali em Ur, tinha a prática. E a partir de Abraão é que surge a aliança de Deus com Abraão, falando que dele sairia uma grande nação. Abraão tem uma esposa chamada Sara, ela era uma mulher estéril e ele tem uma relação com a sua empregada Agar, que era muito comum no costume antigo, e tem um filho chamado Ismael. E depois surge o filho da Sara, a sua mulher do seu amor, e surge o filho Isaac, que é considerado o filho da promessa. Isaac casa e tem outros filhos, e ele tem então Jacó e Esaú. Esaú era o filho primogênito, mas a bênção da primogenitura é recebida por Jacó. Fica a escala: Abraão, que tem o seu filho Isaac, tem o seu filho Jacó. E esses homens, por mais que a narração bíblica mostra uma série de deslizes da vida pessoal deles, de coisas que desagradaram a Deus, mas eram pessoas tementes a Deus e que professavam o Deus vivo e tinha essa fé monoteísta e que cria na promessa de Deus. Quando é que surge o nome Israel? E depois a gente continua a narrativa da história de Israel, que eu estou contando a história de Israel. Mas o nome Israel surgiu de onde, de quem? Como que foi isso à luz da Bíblia? Na verdade, um dos patriarcas que nós chamamos de Jacó, filho de Isaac, ele tinha um certo agravante na sua vida, porque ele era muito trapaceiro. O próprio nome dele significava usurpador. E ele era uma pessoa trapaceira, uma pessoa espertalhona, que sempre queria tirar vantagem em tudo. E a Bíblia relata que a bênção da primogenitura, ou seja, a bênção específica, a maior riqueza que recebia da parte de Deus, a prosperidade, da expansão, vinha para o filho mais velho. E Jacó roubou a bênção do irmão Esaú. E a sua mãe ajudou ele a roubar a bênção. Seu pai estava cego e bem velhinho, antes de falecer, ele chamava os filhos
e profetizava, abençoava o filho mais velho. Jacó então preparou a alimentação que o pai gostava e foi até o seu pai, dizendo ser Esaú, e o pai então o abençoa. Quando o pai o abençoa e seu irmão fica sabendo, ele precisa fugir e vai para a terra do seu tio Labão. Então Jacó era um trapaceiro, ele roubou a bênção específica do seu irmão. E a Bíblia relata o seguinte: quando Jacó foi conviver com seu tio Labão, ele também foi trapaceado, porque Labão era mais esperto do que ele. E aí Labão deu as suas filhas para ele, que foi a Raquel, que foi a mulher que ele apaixonou, mas no dia do casamento ele recebe a Lia. Ou seja, Labão era mais trapaceiro do que ele. E o tempo passa e ele então entende, passa-se 20 anos e ele retorna à casa dos seus familiares. E quando ele pensa em retornar para os seus familiares, o grande desespero entrou no coração dele, porque ele teria que encontrar o irmão dele. Ele sabia que o irmão dele, Esaú, tinha fúria e ânsia de morte, queria matá-lo. E a Bíblia relata que no meio do caminho, quando ele estava orando, ele vê um ser. E esse ser luta com ele. E ele entendia que era um ser celestial. A gente chama de anjo do Senhor. E ele então trava uma luta. Quando ele trava uma luta com esse ser, ele fala: eu não te solto. Jacó fala: eu não te solto antes de me abençoar. Eu posso morrer, mas eu não te solto. Por quê? Porque ele entendia muito bem que ele seria morto pelo seu irmão. Então ele preferiu lutar com Deus. Ou seja, muda o quadro da minha vida para que eu não morra. É isso que ele estava querendo traduzir. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor então toca nele e ele fica aleijado no nervo dele. E a aplicação é que ele então pudesse aprender a andar não da maneira como ele sempre quis, trapaceando, mas que pudesse andar confiando no Senhor. E o anjo fala para ele o seguinte: não mais chamará Jacó, trapaceiro, mas a partir de agora chamarás Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Não que ele prevaleceu, mas o anjo permitiu ele prevalecer. Então Israel significa lutou com Deus. E ele então passa a se tornar Israel. Continuando então a história do Velho Testamento em poucos minutos, então nós paramos no período em que José leva toda a sua família, que eram 70 pessoas, para o Egito, devido à grande fome que estava vivendo toda a terra naquele tempo. E a Bíblia diz que Faraó morre e assume então o governo, um homem que não temia a Deus e que não conhecia José. José morre, Faraó morre e a descendência de José permanece no Egito e eles passam ali a viver 430 anos. Como eles cresceram e multiplicaram-se ali, o faraó teme que essa nação aliasse com nações inimigas e conspirasse contra eles. Então, para que não houvesse uma invasão e que esse povo de Israel pudesse aliar com os inimigos, ele torna os israelitas então escravos. Por isso que eles se tornaram escravos. E aí surge então o libertador tirado das águas. Quem foi esse homem? Moisés. Moisés então entra no cenário bíblico e a Bíblia diz que Deus levantou Moisés para que pudesse então retirar o seu povo da escravidão. Moisés então viveu 40 anos como filha adotiva do faraó e 40 anos então ele vai para o deserto fugindo, porque quando ele viu uma briga entre um egípcio e um israelita, ele então mata o egípcio para livrar o israelita. Foi descoberto e a punição na época era morte. Quem mata merece morrer. Ele, para se livrar da morte, foge para o deserto e então ali ele casa, constitui família e vive por 40 anos, tem uma revelação de Deus, ele volta para o Egito e quando ele volta para o Egito, ele volta com uma missão, que era resgatar uma nação que sai do Egito, 600 mil homens. Então uma nação que entrou com 70 pessoas se torna então uma nação de 600 mil homens, foram crianças e as mulheres. E aí mostra a narrativa de Êxodo, em que o Egito foi assolado com 10 pragas e da potência mundial que eles eram, se tornaram uma nação pobre e destruída. Depois que as pragas do Egito vieram sobre eles, eles saem então da terra do Egito, atravessam o Mar Vermelho e começa a peregrinação retornando para o local de onde Jacó
tira os seus filhos e vai, que era a região de Canaã. Então Moisés então morre no processo da caminhada, o sucessor Josué, e Josué atravessa o rio Jordão e dá sequência na conquista das terras. Josué morre e começam a levantar outros governadores para conduzir o povo, e esses governadores eles se chamavam o nome de juízes. Então foram vários homens que se levantaram para cuidar, para dirigir aquela nação. Nesse período levanta vários personagens famosos bíblicos, que é Gideão, que com 300 homens destruiu todo um exército. Surge então Débora, que era uma juíza. Surge também Sansão, que era um juiz. Surge Jefté. Vários líderes levantavam e conduziam o povo. Acontecia alguma coisa, depois morria, outros levantavam. Então nesse período eles estavam já estabelecidos na sua terra, conquistaram terras e foram conquistando terras e ficaram ali por processo de guerra. E então esses juízes foram conduzindo o povo. E esse período durou cerca de uns 400 anos, em que juízes governaram, até que o povo começa a reclamar para um dos seus guias espirituais. Tinha um processo profético na pessoa do profeta. O profeta era aquela pessoa que trazia uma revelação de Deus, e o povo clamou e queriam ter reis como as outras nações também. Então eram juízes e profetas sempre trabalhando. Davi então foi confirmado então o seu ministério, e ele reinou por um bom tempo e recebeu uma promessa da parte de Deus, e a partir de então começa toda a dinastia na família de Davi. Davi veio da tribo de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó, transformado não para Israel. Ele fazia parte das filhas, porque toda essa estrutura desse povo, dessa nação, saiu das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó, que recebeu o nome de Israel. Por isso o nome de nação de Israel, que era constituída de 12 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó. Então, Davi, ele então reina, e depois que ele morre, o seu filho Salomão toma o governo, e passava então o reinado de pai para filho. E Salomão então reina e passa o reinado, quando ele estava na sua velhice, para Roboão. Roboão foi um mau rei, foi um péssimo rei, e no seu reinado há uma conspiração e o reino é dividido. E a partir do momento que o reino é dividido, então passa a se tornar Reino do Norte e Reino do Sul. E a verdade é que 10 tribos seguem um outro líder, que era Jeroboão, e 2 tribos ficam com Roboão. As 2 tribos é considerado tribo de Judá, e as 10 tribos que seguem para o norte recebem o nome então de Israel. Então esse período de reis dá em torno de 400 anos. O período dos juízes foram 400 anos, e o período dos reis também mais 400. No Reino do Norte, eles deixaram de ser nações monoteístas. A questão é que eles, na influência de nações vizinhas, eles cometeram várias coisas. Os reis que assumiram o governo tiveram várias práticas que eram consideradas abomináveis, como a idolatria, como injustiça social, como sacrifício de crianças, consultar os mortos. Tudo isso que era considerado abominação ao povo de Israel, ou seja, a tribo da descendência de Jacó, porque eles tinham os estatutos, que eram as leis deles, que foram recebidos. É como se fosse a Constituição. Para nós, eles tinham um estatuto, uma Constituição, em que essas leis que traziam orientações do que podiam e não podiam fazer. E essas coisas que eles cometiam era tudo aquilo que eles receberam da parte de Deus, que era considerado abominação. E por causa dessas coisas que eles faziam, que era completamente abominável, eles entraram num declínio muito grande. Então eles entravam em guerras, e nas guerras eles perdiam. E eles tinham, sempre quando eles saíam para guerrear, sempre eles invocavam o Deus deles. Então as guerras, os reinos antigos entendiam que quem prevalecia era o rei, era o Deus que tinha realmente força e poder.
Na verdade, o povo de Israel, que era o reino do norte, começou a perder as guerras porque eles não tinham mais um vínculo de temor a Deus e eles adoravam outros deuses e viviam em abominação. Mas no momento da situação apertada, eles invocavam a Deus, mas não resolvia. Até que essa nação do norte foi levado cativo para uma nação que era como se fosse uma nação que dominava todo mundo da época, que eram os assírios. Os assírios eram uma potência mundial na época e levou o reino do norte para ser escravos nessa região das cidades ali da Síria. E só para relembrar, no período dos assírios, quem eram os assírios? Tinha uma capital que era Nínive, era considerado homens valentes e bravos. Inclusive, um dos profetas foi enviado para pregar para essa nação, que foi o Jonas, que é muito conhecido nas historinhas bíblicas, contado para as crianças, mas na verdade é o que nós cremos. A Bíblia Sagrada fala sobre isso, que Jonas foi engolido por um grande peixe. Então, aonde que foi essa região? Foi na Síria. E esse fato histórico aconteceu 100 anos antes da nação assíria ser destruída. E o reino do sul não foram levados cativos para o reinado da Assíria, e eles então permaneceram por um bom tempo. Depois se levanta como nação mundial, como potência mundial, Babilônia. Babilônia então destrói os assírios. Nisso que eles destroem os assírios, se tornam potência mundial. Nisso a nação do sul estava completamente em ruínas por causa da abominação, do pecado, da idolatria, da falta de temor a Deus. E esse povo do sul, que era considerado Judá, eles então são levados cativos para a Babilônia. E nesse período da Babilônia que surge também algumas histórias fortes bíblicas também, que é de Daniel, na cova dos leões. E então foi nesse período do reinado em que o povo do sul foi levado escravizado para a Babilônia. A partir de então o profeta ungiu um rei na direção de Deus, e o primeiro rei que a nação de Israel adquiriu foi o rei Saul. E ele ficou reinando por pouco tempo. Ele fez algo que foi desagradável a Deus e ele foi destituído do cargo. E a pessoa que se levanta no lugar dele é Davi, o rei Davi. E Davi foi um homem, a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. Por que segundo o coração de Deus? Porque era um homem sensível, em que, independente dos erros, dos pecados, assim, dos deslizes terríveis que ele cometeu, mas era uma pessoa que confessava, sincera, e reconhecia realmente a soberania de Deus. Nesse processo que eles saem do Egito e começam a andar, a peregrinar, eles se tornam povos nômades novamente. E eles vão passando, imagina, uma grande nação, enorme, centenas e centenas de pessoas, milhares de pessoas, centenas somente, milhares de pessoas passando. Algumas nações vieram ao encontro deles, houveram guerras, tinha regiões que eles pediam água, eles não recebiam água, e eles entraram em guerra, e foi assim o processo de conquista. Foram conquistando terras, foi voltando, foi caminhando, foi vivendo no processo de conquistas de terras, mas eles peregrinando para até chegar na região que eles entendiam que era a terra de posse deles. Nesse processo passa então Josué, que era o líder de todo aquele povo. Ele tinha uma função de governar todo aquele povo, e ele vive ali vários anos, e quando chega a velhice, depois que os babilônicos se tornam potência mundial, se levanta então o governo medos e persas, e os medos dominam a Babilônia. O povo ficou então na Babilônia 70 anos, e depois de 70 anos Ciro então libera o povo para retornar, e começa então a reconstrução do templo e das fortalezas, dos muros ali da cidade, que a cidade fortificada era a proteção, o templo significava a presença de Deus. Então começa então a reconstrução e a liberação para que os governos
para que as pessoas que estavam exiladas pudessem retornar. Então os copistas fazem a escrita e todos aqueles que puderam provar a genealogia foram inscritos das tribos de Ruben, Levi, Issacar, Gad, Simeão, Levi, Zebulon, Rubens. Todos esses, os 12 filhos, foram os 12 filhos de Jacó, que era da linhagem então considerada o povo de Israel. Por que o nome Israel? Porque Jacó foi transformado o seu nome para Israel. E o povo era chamado de povo hebreu. O povo era chamado de povo hebreu. Então eram as 12 tribos de Jacó. Eles eram chamados e considerados, então, o povo hebreu. Só que quando eles estavam cativos na Babilônia, a tribo de Judá foi levado cativo para a Babilônia, eles recebem o nome de judeus, o povo judeu, que eram os exilados que estavam na Babilônia. Isso recebe o nome de judeu. Então, os judeus que estavam na Babilônia foram trazidos de volta para a sua terra e recebem então o nome, por isso que é o povo de Israel. Porque o povo de Israel, que nesse retorno da Babilônia, tinham pessoas de todas as 12 tribos, não só das 2 tribos de Judá, porque a partir do momento que eles se tornam, Babilônia se torna poderio mundial e toma a Síria, tomou as terras, isso significa que todos os cativos que estavam esparramados dentro da nação, estava debaixo do poderio da Babilônia. Então, no retorno, o povo judeu e o povo do Reino do Norte retorna então, que eram os hebreus, retorna então para a sua terra. Mas o povo recebeu o nome de judeu e recebe até nos dias de hoje, referente à tribo de Judá, que era a tribo do rei Davi, que era da dinastia dos reis. Depois que o povo volta para o seu território, sai do exílio babilônico e voltam para o seu território, não tem mais nenhuma narrativa bíblica. A Bíblia Sagrada faz menção somente até o que acontece dentro do império dos Medos e Persas. No período do exílio babilônico, Daniel está fazendo parte do governo, ele era um dos ministros do governo do Império Babilônico. Ele, através das suas interpretações dos sonhos que os governadores tinham, ele faz menção sobre impérios que iriam levantar. Interessante ressaltar que na narração da história judaica, do povo de Israel, a Bíblia relata só até esse momento da restauração do povo para sua própria terra. Mas no período que estava ali no governo babilônico, Daniel teve revelações de questões políticas que aconteceriam no futuro. E nas revelações que ele teve, ele falou até mesmo dos fatos que aconteceriam, como por exemplo o Império Medo-Persa, que o Império Persa, em Daniel no capítulo 11, fala sobre isso. A revelação que ele recebe de Deus, que o império seria dividido por seria mais três governadores e depois um quarto. E esse quarto que se levantaria contra a Grécia. E é muito tremenda essa questão, porque são fatores que foi revelado para ele, o que ele predisse algo que aconteceria. E realmente, esses 4 reis que vieram do período Pérsia, né, o primeiro foi Cambises, do ano 530 a 522 a.C., o pseudo Esmerdes, ou Gálmata, do ano 522 a.C., Dário I, 522 a 486 a.C., a seguir um quarto rei, Xerxes, que foi no ano 486 a 465 a.C., o qual lutaria contra a Grécia. Então é muito tremenda a questão bíblica, porque quando se faz uma pesquisa, um olhar histórico, percebe que a Bíblia é uma revelação de um livro, que queremos ser um livro de revelação de Deus, mas que tem também registros políticos, né? E Deus revela as coisas até mesmo dentro da política. Então a Bíblia tem esses detalhes muito interessantes. Então, o Império Assírio, depois no final babilônico, que se torna potência mundial, depois os medos e os persas, depois a Grécia se levanta e depois o Império Romano, que vem
nascimento de Jesus. E a Bíblia Sagrada conta do registro das histórias do povo de Israel, vai até da restauração do templo e depois dos 400 anos, no período que houve a manifestação do Império Grego, não há nenhum registro considerado canônico que fala sobre a atuação dos israelitas ali dentro do território. O Velho Testamento traz uma série de registros históricos e políticos. As questões que o povo de Israel sofreu influência de alguma forma, traz então a narração na Bíblia Sagrada. E o que traz o registro do contexto histórico foi dos últimos reinados de poderio como Império Mundial, foram os impérios assírio, depois caiu e se levantou o Império Babilônico, caiu também e levantou os medos e os persas, depois caiu o Império Persa e se levantou a Grécia, Império Grego, e depois finaliza o Império Grego, se levanta o Império Romano, e no período do Império Romano foi o nascimento de Jesus. E na Bíblia traz relatos históricos de algum acontecimento, algum fato que foi considerado canônico, porque os fatos registrados na Bíblia sempre têm uma manifestação de que houve atuação de Deus de alguma forma sobre esse povo. Então aquilo que é considerado canônico, ou seja, inspirado por Deus, alguma coisa que teve manifestação de Deus, que foi registrado na Bíblia Sagrada. E os registros finalizam até no Império Persa. Não tem nenhum registro do que aconteceu no Império Grego. Nos 400 anos não tem nenhuma manifestação para ali no Império Persa, ainda continua mais alguns reinados do Império Persa, mas não há nenhum registro. E ficou 400 anos sem nenhuma manifestação de acontecimentos do Império Persa e o povo de Israel, e depois já entra de cara com o aparecimento do profeta João Batista e depois Jesus. E assim traz os relatos bíblicos. Bem, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para a compreensão de vocês. Eu espero que tenha sido de bom proveito esse pequeno estudo sobre a vida de Israel, do povo de Israel, conforme a explicação bíblica.